Olá, querida! Seja bem-vinda a mais um Mulheres em Transformação. E este, o último do ano. E nós temos um tema super especial. Ano novo, vida nova. Será? E hoje nós temos uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Tassi. Eu gostaria que você se apresentasse. Olá, mulheres. Eu sou Tassiana, eu sou casada com o Jorge, nós somos líderes aqui na igreja. Eu sou também psicóloga e é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, né, nesse momento do ano aí de finalização, de expectativa para o novo ano. Então, é uma alegria estar aqui. Chegamos ao final de mais um ano. E nós provamos da bondade, da fidelidade de Deus e somos gratas por isso. Mas nós nos deparamos com sentimentos que muitas vezes nos traz sofrimentos. E às vezes não entendemos por quê. Ao chegar dezembro, é um momento de algumas resoluções e nós paramos para pensar nas coisas boas, na bondade de Deus que provamos, coisas que nós planejamos ou que fomos surpreendidas, mas tem coisas que nós fizemos planos e não aconteceu, não deu certo, e nós nos deparamos com alguns sentimentos, frustração, decepção, algumas tristezas, por conta de tudo que não aconteceu. E isso é normal, isso é como lidar com esses sentimentos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E Tassi, é normal esses sentimentos aparecerem? É normal, pastor. Eu diria que é comum, na verdade, né? Porque o final do ano é um período de balanço, né? Na verdade, não seja propriamente um período de balanço, mas é comum nós fazermos esse balanço no final de ano, tipo uma retrospectiva. E quando a gente faz isso, a gente encontra muitas coisas boas que aconteceram, a gente percebe que vivemos coisas que às vezes a gente nem esperava viver e que foi muito bom, mas também nós nos deparamos com planos que não aconteceram, com perdas, né? Eu, às vezes, por trabalhar na clínica, eu vejo pessoas que às vezes ao longo do ano perderam familiares, o fim de um casamento, né? E na vida da igreja, a gente conversando com as pessoas e vivendo muitas coisas com as pessoas, a gente sabe que muitas delas vivem isso, que nós às vezes vivemos isso, alguma perda. Então é muito comum, em fechamentos de ciclo, aniversário, final de ano, às vezes ter esse olhar assim dessa retrospectiva, ver que essas coisas não aconteceram ou ver que coisas difíceis aconteceram. E esses sentimentos aparecem, essa frustração, essa tristeza, até uma certa decepção, às vezes com a gente, às vezes uma decepção até com Deus, que às vezes a gente nem ousa verbalizar, mas que está ali. Então eu acho que é muito comum, né? São sentimentos muito comuns nessa época do ano. Existe uma gratidão em nossos corações, isso é inegável. E às vezes nós não conseguimos lidar com esse outro sentimento que também vem, mas que nós precisamos saber lidar. Porque às vezes a gente pensa assim, não, estou sendo ingrata somente. Mas essa emoção existe, esse sentimento ele brota, como você comentou, nos fechamentos de ciclos. Porque é muito comum também em aniversários, né? Você chegar e, puxa, tem pessoas que ficam muito tristes próximo do aniversário. Mas, nossa, você não é grato porque você está completando mais um ano de vida? Sim, nós somos gratos, mas às vezes, se você não deixar, se não souber lidar, vem um sentimento na época do aniversário que quer realmente apagar e roubar a alegria daquele momento, não é verdade? Sim. Então, nós temos que aprender a lidar. Agora, nesse final de ano, com as nossas emoções. E, Tassi, quando esses sentimentos se tornam preocupantes? Vejo que eles se tornam preocupantes quando, por não saber lidar, a gente paralisa nisso. Então, assim, fechou o ano, entramos em 2025 e eu ainda me pego presa porque, nossa, o ano passado eu planejei que eu faria isso, eu não consegui fazer, eu tinha uma expectativa, né, por exemplo, de me casar, às vezes pré-solteiras, então você vai olhando para as expectativas, eu tinha expectativa de um novo trabalho, de uma promoção, e tudo isso é legítimo os sentimentos, né? Eu acho interessante isso que você colocou,
de ser grato, porque assim, dá para ser grato e também ficar triste. Eu consigo ser grato porque muitas coisas boas aconteceram e também fico triste por ver que outras não aconteceram. Né? Isso é parte da vida. Deus nos fez com emoções. Eu acho que quando Deus nos criou, Ele nos criou pessoas, seres que são integrais e na sua integralidade tem as emoções. Mas eu vejo que preocupante é quando a gente paralisa nisso. Então, o novo ano entrou janeiro, fevereiro, a vida está acontecendo porque a gente faz essa marcação de tempo, mas a vida não para, a gente não tem um intervalo de um ano para o outro que, não, agora é um período neutro. Zerou a vida, zerou, né? Não, continua, só que eu vejo que é muito preocupante quando você vê que às vezes você conversa com a pessoa um tempo depois, né, e aquela mulher ainda está muito frustrada. Não consegue seguir, não consegue fazer novos caminhos, seja na vida profissional, na vida pessoal, nos relacionamentos. Então, para mim, esse é um sinal bem de alerta, assim, de que alguma coisa não está legal, que precisa olhar para esses sentimentos com muita franqueza, apresentá-los ao Senhor, mas sem tentar fugir, olhando para eles verdadeiramente, como eles são, como esses sentimentos se apresentam para nós. Sim. E o que fazer para que as frustrações não nos acompanhem no próximo ano? Aí, vai estar chegando 2025. É um ano que nós criamos expectativas, nós temos fé, nós somos mulheres de fé. Nós não somos mulheres que só vão se guiar pela sorte. Aí, não, nós somos mulheres que somos guiadas pelo Espírito Santo. E temos a nossa vida debaixo desse governo. E nós sabemos que existe esse cuidado de Deus, mas existe a nossa parte, existe as coisas que cabe a nós fazer, a nós nos disciplinarmos, porque tem a parte de Deus, mas tem a nossa que Deus não fará. Eu sempre falo isso, né? Se tem uma parte que Deus não fará, é a nossa. É como um pai, né? Começa a ensinar seu filho a dar alguns passos, algumas coisas de responsabilidade, e às vezes se o pai não passa esse ponto e continua fazendo pelo filho, aquele filho se torna imaturo e muitas vezes não passa algumas fases, e Deus jamais vai errar conosco dessa forma. Porque Ele é perfeito. Então tem essa questão de olhar para o novo ano com fé, com expectativa, mas como lidar para que essa frustração não adentre conosco para o novo ano e afete? Eu acho que um primeiro passo, não em ordem de importância, mas o que me vem é ressignificar. E às vezes a gente fala tanto de ressignificar as coisas, e ressignificar nada mais é do que dar um novo significado, um novo sentido. Então, pegando assim exemplos, né? Eu tô terminando esse ano com uma frustração profissional. Eu esperava ser promovido, eu tinha o desejo de iniciar uma graduação, um curso, enfim, né? Eu almejava algo profissionalmente. Ressignificar é dar novos caminhos, né? Qual o caminho que nesse ano eu vou fazer nessa área da minha vida? Né? Eu estou terminando o ano com uma frustração com o meu casamento, com o meu relacionamento familiar. Nem falo só do casamento, mas com a vida em família. Eu preciso dar um novo significado para isso. As emoções são legítimas, eu vou acolher, eu vou sentir, compartilhar num discipulado, com o Senhor, mas eu preciso dar um novo significado para isso. Eu acho que esse assim é um primeiro passo para que essa frustração não acompanhe. Eu preciso encontrar novos caminhos para que isso não me mantenha ali, para que eu não termine o próximo ano falando da mesma frustração, do mesmo impasse, sem ter nada de mudança no meu olhar. Né? Eu acho que quando eu penso em ressignificado, eu penso nessa mudança de lentes mesmo. Né? Então, eu acho que ressignificar é um primeiro passo. E eu vejo que algumas frustrações, elas nascem de expectativas que nós criamos, de planejamentos até, e eu coloco com aspas, porque às vezes a gente não faz uma pausa assim, tem pessoas que têm o hábito de escrever as metas, mas muitas pessoas não fazem, mas planejam algo, nem que seja na cabeça, pensam ali, começou o ano, eu quero isso. E muitas dessas frustrações, elas acontecem porque nós fazemos planos que não estão, às vezes, nem alinhados com a vontade de Deus e nem bem alinhados com a gente mesmo, com a nossa realidade. Então, assim, eu ponho um plano, uma meta. Esse ano eu vou para academia 5 vezes na semana.
5 da manhã eu vou tentar esse ano. Sem pensar que assim, gente, eu entro cedo no trabalho, eu tenho filho, meu marido já não tá mais em casa essa hora, ou eu sou solteira, mas eu estudo de manhã. Sabe, é um plano que você colocou, planejamento, você teve uma ideia, encarou como uma meta, mas você não considerou, não alinhou nem com a vontade de Deus, porque eu acho que tem coisas que às vezes a gente traça o plano e meio que assim, Deus assina pra mim esse plano aqui que eu criei pra esse ano. Então eu não sei se isso é o que Deus tem pra mim. Às vezes nós não pensamos, não buscamos saber a direção de Deus pro novo ano, em algumas áreas, e nós nos frustramos por isso. E um outro ponto que para mim é muito, muito claro também é essa falta de alinhamento real com aquilo que nós realmente damos conta de fazer, com aquilo que realmente está até no nosso alcance, no sentido de condição de realizar. Tem coisas que a gente gostaria de viver, mas que não depende de nós, né? Tem planejamentos que eles não dependem de nós, que eles são coisas que é muito mais um motivo ali de oração do que um planejamento. Sim. E hoje, como tem uma cultura muito coaching até, de uma coisa muito extraordinária, muito grande, e faz as pessoas pensarem, daqui um ano eu vou estar milionário. Tipo assim, meu Deus, hoje não, assim, não tem como uma pessoa de um ano para o outro ficar milionário. A gente já não joga na loteria, já começando por aí. Então, não tem como. É coisas assim reais. E daí, tipo, chega no outro ano, poxa, não tô milionário? Não, mas não tá, não tem como. Existe uma realidade, o trabalho, a conquista, né? Você está construindo algo, a tua empresa, às vezes é a empresa, você está construindo, você está começando a tua carreira, existe aí um trilho, mas é que na internet se coloca, você vai ganhar até 1 milhão, e é rápido, e daí você é bombardeado com essas informações, e as pessoas mostram isso, mas quantos desses caem, depois vem tudo à tona que entraram até no crime para ficar milionário, digamos que da noite para o dia. Então nós temos que entrar nessa realidade. O que Deus tem para mim não é ilusão, é o perigo da ilusão. Deus não tem ilusão para nós. Então Deus quer nos tirar desse lugar, mesmo dessa terra dos sonhos, desse lugar de Peter Pan, assim, que às vezes a gente entra, né? Terra dos sonhos. Então, não, qual é a minha realidade? Eu preciso pisar nesse chão, nesse chão. Então, é de fé, eu preciso sonhar, mas com essa cautela. Não posso ser inspirado porque eu estou vindo aí de umas fábulas. O que está por trás disso? Que essa pessoa que está parecendo de um carrão, viagem, iate, será que é uma realidade? Então, não posso me frustrar por causa daquilo. Eu não sei se é uma realidade, de fato. Sim, às vezes é um recorte, né? Sim. Que é o que até quando falamos de comparação, né? É um recorte da realidade está ali, que a gente não sabe o todo. Você sabe um pequeno recorte, você não sabe nem se é real, porque muitas pessoas que estão na internet, você não sabe se aquilo é real. E eu acho que isso é algo que traz muita frustração, né? Porque daí você se compara com uma parte de alguém que você não conhece, você não sabe, né? E que não é a realidade da maioria, né? Eu acho que quando o aspecto é financeiro e essas falas assim de ganhar muito, né? Esse ano eu bati meu primeiro milhão, não é a realidade da grande maioria. Sim. E o exercício, a questão da gratidão, Tassi, ela é desenvolvida, ela deve ser desenvolvida, porque naturalmente nós não nascemos gratos. Da infância, a nossa tendência é ser ingrato, insatisfeitos. Então, a gratidão, esse lugar de satisfação, de contentamento, ele deve ser desenvolvido? Deve ser desenvolvido, porque naturalmente, de fato, nós não somos. Tem pessoas que eu percebo que têm mais facilidade com contentamento, às vezes até pela própria história de vida. Sim. Né? Às vezes a pessoa veio de um contexto em que ela aprendeu a ser contente com pouco e ela fica, né? Ela consegue, assim. Eu nem digo que às vezes é o contentamento bíblico, porque o contentamento bíblico, né, não é conformismo, é diferente. Sim.
Mas tem pessoas que têm isso com mais facilidade, que vivem isso de uma forma mais natural, eu diria. Mas a gratidão, ela precisa ser desenvolvida. A ciência hoje mostra assim, os benefícios da gratidão para a nossa saúde, saúde mental, para a nossa saúde emocional, para a saúde física, né? Então, tem hoje muitos relatos, muitas pesquisas que mostram a importância da gratidão, pensando na vida cristã. Precisa ser parte da nossa vida, né? Sermos pessoas gratas, pessoas que buscam contentamento no Senhor, mas precisa ser desenvolvido. Eu não acho que é simples, que é rápido, porque às vezes você vem de um padrão de murmuração, um padrão de pessimismo, né? Uma família pessimista. Mesmo quando tudo vai bem, não, mas ainda tá faltando. Sim. Não, ó, esse ano foi tudo bem, aconteceu isso, mas a gente não conseguiu trocar o carro, mas a gente teve mudança de casa, teve mudança de não sei o quê, uma série de coisas, e aquele olhar na parte que falta. Então, o treino da gratidão, ele precisa ser desenvolvido por nós, até para viver uma vida de fé coerente, porque senão fica uma boca que fala de fé, mas a prática, daí ela tem tanta murmuração, ela tem tanto descontentamento, que fica incoerente, principalmente para quem convive com a gente. Verdade. E, inclusive, Provérbios 18, tá? Se fala sobre isso, que na nossa boca existe o poder de vida e de morte, e que nós devemos escolher o que nós vamos querer, vida e morte, porque nós vamos colher desse fruto, da escolha diária. Né? É um versículo, né, tão atual. Né? E que nós precisamos tanto cuidar para que seja uma realidade, que todo dia nós podemos fazer essa escolha e pensar, né? Puxa, novo ano, eu quero escolher palavras de vida, porque a palavra me promete que eu vou colher desses frutos. Então, eu acho que uma das coisas que nós podemos pensar para 2025 é não ser aquela mulher da murmuração, da negatividade. Não importa se você é casada, solteira, a tua idade. Escolha palavras de vida, escolha a gratidão, escolha esse olhar, né, de que o Senhor está agindo. Se algumas coisas ainda não aconteceram, é porque Ele sabe o tempo e o modo. Né? Eclesiastes 8, 5 e 6 fala sobre isso, sobre o coração do sábio. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito existe tempo e modo. Olha que coisa linda. Então, se nós somos sábios, se nós escolhemos esse caminho de sabedoria, de palavras de vida, nós vamos entender que existe tempo e modo para algumas coisas acontecerem em nossas vidas, em nossa família, né, nos propósitos, nos planos que nós temos para 2025. Com certeza. Tassi, quero te fazer uma pergunta que está ligada à anterior. É sobre diferenças de resoluções e metas e motivos de oração para 2025. Essa diferença. Bom, pastor, eu vejo que é muito importante nós estabelecermos uma diferença naquilo que é uma meta, uma resolução para o ano e um motivo de oração. Claro que como mulheres de Deus, mulheres cristãs, tudo na nossa vida passa pela oração, né? Nós entendemos, nós temos a consciência disso, mas eu percebo que tem coisas que, para nós colocarmos como metas, elas precisam depender de nós. Com a graça de Deus, com o favor de Deus, mas ações práticas que nos correspondem. Tem coisas que às vezes nós colocamos como metas, que lá no final do ano a gente se depara com a frustração, porque não dependia de nós, não era realista, né? Eu até lembro assim que eu já tive muita crise com o final de ano, muita crise com o final de ano e aniversário. Eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu tinha, e no final de ano era muito comum eu olhar e perceber se, nossa, eu queria tanto nesse ano ter me casado. Eu tive uma primeira formação antes de ser psicóloga, que logo que eu me formei e comecei a trabalhar, eu também vi que não era o que eu queria para mim. E até eu mudar de área, eu fiquei alguns anos trabalhando na mesma área e aquilo me frustrava, assim, chegava o final de ano, era bem esse balanço, assim, falava, nossa, mais um ano eu trabalhei com isso. E às vezes eu não sabia bem nomear, mas era uma frustração, né? E o que estava no meu controle dessas minhas frustrações? A mudança de profissão, que foi o que eu fiz. Isso teve algum momento da minha vida que entrou como uma meta. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu estava em oração, mas eu coloquei isso como uma meta e Deus foi abrindo muitos caminhos para que isso acontecesse.
Mas a questão do casamento, por exemplo, enquanto solteira, hoje olhando, deveria ter muito mais entrado como motivo de oração do que como uma meta. Sim. Então esse para mim é um ponto muito claro de frustração. Às vezes a frustração vem porque nós colocamos lá no início do ano como uma meta aquilo que não era meta, aquilo que era um motivo de oração. Eu podia sim almejar, mas se eu estabelecer como meta, eu não vou. Tem grande chance de eu não conseguir alcançar. Não é que eu não vá conseguir alcançar, porque daí eu dependo da ação de Deus, Deus pode fazer. Mas talvez eu não consiga alcançar, né? Eu não consiga alcançar. Então, alguns exemplos, né, que eu vejo que são exemplos de metas, de resoluções. Ir para academia é meta. Depende de quem? Depende de mim, Totalmente, depende de você. Né? Ah, não, mas se ninguém me apoiar, eu não vou. Tá, você pode ter apoio, mas depende de quem? De nós. Comer saudável, depende de nós. Eu quero no próximo ano ser uma mãe melhor, né? Eu quero dedicar mais tempo aos meus filhos. Depende de você. Às vezes vai envolver ali uma dinâmica da casa, alguns combinados, mas são metas, né? Esse ano eu quero orar mais, né? Esse ano a gente começou o ano com 100 dias na palavra. Sim. Eu estabeleci essa meta e eu vou cumprir essa meta. Depende de mim. Agora tem coisas que precisam entrar como motivos de oração. Um exemplo, não sei, meu esposo ainda não é convertido. A gente sabe que é a realidade de muitas mulheres. Vem para a igreja, meu marido ainda está no processo, ou ele nem não tem familiaridade nenhuma com o evangelho, não conhece o Senhor, eu vou pôr essa meta. Talvez esse seja um bom motivo de oração, mas colocar como meta não depende de você, né, da tua vontade, depende da ação de Deus, do mover do Espírito Santo na vida dele. Do corresponder dele também. A meta talvez seja eu vou ser um bom testemunho. Esse ano eu vou ser a melhor crente dentro dessa casa que esse homem já viu. Aí é uma meta que está no teu alcance, está no teu controle. Não, esse ano eu vou ter mais domínio próprio, eu vou cuidar de coisas que meu marido às vezes já me pediu que eu não fazia. Assim ser mais amável. Assim ele vai ver Jesus em mim e o Senhor vai estar trabalhando nele. Agora, estabelecer como meta, eu acho que pode acontecer? Pode, porque Deus é bom, porque Deus faz. Mas meta para mim está naquilo que está no nosso alcance. Né? Então, economizar, trocar de carro, quero me mudar, né? Eu quero cuidar mais da minha saúde. Então, esse ano eu vou focar em olhar para coisas da saúde que eu sabia que já estão dando alerta ali no meu corpo, mas que eu estou ignorando. Isso é muito perigoso, Cássia. Isso é muito perigoso. Então, isso eu vejo que é algo que às vezes nos leva para a frustração e que pode ser minimizado se a gente conseguir fazer essa separação mesmo. O que esse ano, às vezes nas primeiras semanas do ano, ou nas últimas agora desse ano, na última semana agora desse ano, o que eu quero para 2025? Né? E, intencionalmente parar, escrever às vezes algumas coisas, seja no papel, seja nas notas ali do celular, né? O que eu quero, que vai ser meta? Né? E listar essas metas. E quais vão ser os meus motivos de oração? Claro que ao longo do ano respostas vão chegando de Deus, novos motivos vão surgindo, mas o que eu vou colocar como motivo de oração? Que depende muito mais da ação de Deus do que daquilo que está no meu alcance. Sim, muito bom. E isso nos protege da frustração, da decepção, né, mulher? Você saber separar tudo isso, essa é uma dica maravilhosa para o nosso novo ano e que tudo isso nós possamos entender que existe o agir sobrenatural de Deus, mas que nós precisamos estar alinhadas, organizadas internamente com resoluções, metas e motivos de oração. Isso é uma dica ótima. E para encerrar, Tássia, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para um 2025 ainda melhor para as mulheres de casa que estão nos assistindo. Para que seja um ano novo, vida nova de verdade. De verdade. De verdade, né? Bom, o primeiro conselho é buscar nesse novo ano a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, né? Para a nossa vida. Vejo que esse é um primeiro conselho e o mais importante, para nós termos um ano realmente melhor, um ano novo realmente novo. Né? E quando eu digo da vontade de Deus, eu nem falo de algo muito subjetivo, né?
mas de algo assim intencional na palavra mesmo. Que a palavra de Deus diz para mim e que eu posso me apropriar como um conselho para um 2025 ainda melhor. Né? Esse foi um ano que eu tive uma palavra de Deus no início do ano, eu busquei isso, tive um salmo que me acompanhou o ano todo, fez muito sentido com o que eu vivi ao longo desse ano, e eu acho que esse é um primeiro conselho para um novo ano ainda melhor, buscar a vontade de Deus na sua palavra, o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim. Um outro conselho é fazer metas, planejamentos ali, objetivos realistas, que combinem com a sua realidade. Né? E aqui eu já vou emendar no terceiro conselho, que envolve autoconhecimento. Para eu saber o que combina com a minha realidade, eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso de uma percepção da minha realidade, dos meus limites, das minhas necessidades. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm uma necessidade reduzida, eu diria, de sono. São pessoas que dormem 6 horas por noite e acordam bem, passam bem o dia. Tem pessoas que precisam de 8, 10 horas. Talvez essa pessoa que precisa de 6 horas, ela é a pessoa que faz academia já de manhã, às 5 da manhã, começa o dia. Ou essa é uma pessoa que também vai dormir super cedo. Então ela consegue encaixar isso como um planejamento dela e que funciona. Mas na tua realidade isso vai funcionar? Como esposa, como mãe, mesmo solteira, às vezes você faz faculdade de manhã, trabalha à tarde, ou faz faculdade à noite, trabalha o dia todo. Cabe isso na tua rotina? Cabe esse planejamento? Então eu vejo que fazer planos, metas realistas com autoconhecimento, né? Sabendo de você, sabendo dos teus limites, sabendo das tuas necessidades. Acho que são 3 conselhos que podem sim fazer do nosso novo ano um ano ainda melhor. E para encerrar esse episódio tão especial, eu quero deixar um conselho pastoral. Como nós iniciamos falando sobre as frustrações, as tristezas, as comparações que às vezes nos alcança nesse tempo, nesse dezembro, que é um tempo de resoluções, eu gostaria de dizer: entrega tudo aos pés da cruz, entrega a tristeza, entrega a comparação, a frustração e receba do amor de Deus, receba do amor que realmente é verdadeiro, é real. E às vezes nós pensamos que o que nós temos e o que nós ganhamos de Deus, o sim de Deus está relacionado ao amor dele, que só o sim está relacionado ao amor dele. E não é uma verdade. O não dele está totalmente relacionado com o amor, porque ele sabe, como eu iniciei, o tempo e o modo. Então, entender algumas coisas que ainda não aconteceram em nossas vidas, talvez não aconteceram por proteção de Deus, por não ser a estação que estamos preparados para receber aquela bênção, aquela promoção, coisas que nós sonhamos. Talvez a gente fale assim: puxa, mas como que pessoas receberam? Será que ela é mais merecedora? Ela é mais amada? Isso não tem nada. Nós não podemos colocar o amor de Deus dentro dessa comparação, e que nós possamos lançar toda a frustração e tristeza, esses sentimentos negativos aos pés do Senhor e receber desse amor que é incondicional sobre as nossas vidas. A nossa vida é cíclica, querida. Então, talvez esse processo você vai se encontrar por várias vezes, e que você possa sempre encontrar o amor de Deus. Porque em Provérbios 16:1 diz: o coração do homem faz muitos planos, e nós fazemos de fato e de verdade. Mas a resposta sábia, a resposta certa, vem dos lábios do Senhor para nós. A resposta do Senhor virá no tempo certo. E que nós possamos colocar diante da nossa família, e você mulher casada, você mulher solteira, você jovem, adolescente que está ouvindo esse vídeo, você já é uma mulher idosa, que você venha desenvolver a gratidão. O Senhor é bom em todo tempo. Deus abençoe, que 2025 seja um ano extraordinário. Um grande beijo.